história pra vocês de uma forma bem resumida, mas pra quem quiser assistir mais detalhada e completa, eu indico que vá lá no meu canal no YouTube. Então joga lá Eu Indico e Conto e assiste esse vídeo, porque vale muito a pena. É muito difícil pra mim contar essa história, porque é um crime que envolve criança e, pior ainda, um crime que o pai comete contra a sua própria família. Então a Shannon, ela era casada com o Chris e mãe de duas meninas, a Bella e a Celeste, crianças maravilhosas. E ela postava muito da vida dela nas redes sociais e era tudo muito perfeito, mas na vida real era completamente diferente. Vai começar com a Nicole viajando com a Shannon e no dia 13 de agosto de 2018 elas retornam dessa viagem. Então por volta das 2 da manhã a Nicole deixa a Shannon na casa dela e no outro dia ela faz ligação, manda mensagem, mas a Shannon ela não responde. Então preocupada ela vai até a casa da Shannon. A Nicole chega até a casa da Shannon, vê que o carro dela está na garagem, ela chama, mas ninguém atende. Então, muito preocupada, ela decide ligar para os policiais e eles vão até a residência, mas eles informam que não podem entrar na casa sem a autorização do Chris, então eles aguardam a chegada dele. Chegando, ele autoriza tanto os policiais quanto a Nicole a entrar na casa e lá ele encontra o celular da Shannon desligado, remédio, documento, e a única coisa que ele relata ter sumido era um paninho que as meninas utilizavam para dormir. Um dos vizinhos, ele vê a movimentação dos policiais, então ele resolve ir até lá para verificar o que estava acontecendo. E é nesse momento que é informado para ele que a Shannon sumiu com as meninas, então ele diz ter uma câmera de segurança e chama os policiais para verificar essa câmera e ver se eles encontram alguma coisa suspeita. Na imagem dessas câmeras tem o Chris tirando algo durante a madrugada e colocando na caminhonete, mas não dá pra ver exatamente o que era, porque tinha um carro na frente. Então o Chris ele vai dar o seu primeiro depoimento e ali o policial ele pergunta um pouco sobre a relação que ele tinha com a Shannon. Ele conta que o casamento estava conturbado e que ele queria a separação, e os policiais perguntam se ele tinha uma amante e ele diz que não. Mas nesse ponto da investigação os policiais já sabiam do relacionamento que ele tinha com a Nicole Kensinger. Nicole Kensinger, ela também dá o depoimento dela e ela conta que ela conheceu o Chris no serviço e eles passaram a manter uma relação, mas ele dizia para ela que estava em processo de separação, o que na verdade era mentira, e ela descobre pela televisão que a Shannon ela estava grávida de 15 semanas, então é nesse ponto que ela começa a duvidar das versões contadas pelo Chris. O Chris então passa pelo teste do polígrafo. Ali são feitas algumas perguntas, como se ele estava envolvido no que aconteceu com ela ou se ele sabia aonde a Shannon estava. Então, para todas as perguntas ele respondia que não, só que ele não passa no teste. Nesse momento a investigadora diz que ele precisa sim contar a verdade, porque ela já sabe que ele está mentindo. Então, encurralado, ele pede para falar com o pai dele. O pai do Chris chega na delegacia e ele conta uma versão completamente distorcida da história. Ele diz que ele chegou em casa e viu que a Shannon ela havia enforcado, sufocado as meninas, e ele fez o mesmo com ela. Então ele levou os corpos até o Survey para poder se livrar. Ele é preso no mesmo dia e ele tentou levar essa versão por um tempo, mas em novembro de 2018 ele finalmente confessou toda a verdade. Essa é a parte mais difícil. Então vamos lá. No dia 13, na madrugada do dia 13, a Shannon ela chega realmente por volta das 2 da manhã. O Chris ele até acredita que ela já sabia que ele tinha uma amante, porque ele gastou um dinheiro em uma conta conjunta. Só que a Shannon ela chega tranquila e não fala absolutamente nada. Eles dormem juntos e na manhã seguinte o Chris ele pede a separação e diz que ele quer vender a casa, e a Shannon ela pergunta se ele tem uma amante. Ele diz que não, mas nesse ponto ela fala que sim, que ele tinha uma amante e que ele jamais veria as meninas novamente.
Muito estressado com a situação, ele sufoca a Shannon e nesse momento a Bella, uma das meninas, entra no quarto e pergunta o que tá acontecendo e ele diz que nada, que tá tudo bem. Então ele enrola o corpo da Shannon em um lençol, leva até a caminhonete, pega as duas meninas e coloca elas no banco de trás e segue até o Surf, que durou 45 minutos o trajeto. Nesse momento as meninas perguntam da mãe se tá tudo bem e ele continua dizendo que sim. Até em um ponto da viagem ele se irrita tanto com as meninas que ele coloca uma música do Metallica no último volume para não ter que ouvir a voz delas. Então ele tira a Celeste do carro e mata ela utilizando o paninho de dormir, e depois ele faz a mesma coisa com a Bella. A Bella até pede para que ele não faça isso, mas mesmo assim ele faz. Então ele enterra o corpo da Shannon e coloca os corpos da Bella e da Celeste dentro do tanque de combustível. No dia 6 de novembro de 2018, o Chris ele é condenado a 3 penas de prisão perpétua sem direito a condicional. Uma história muito triste. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e continuam me seguindo para os próximos vídeos.